E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso tradicional boletim de acompanhamento do mercado do boi. E parece que realmente o boi em São Paulo encontrou um patamar aí de preços depois de oscilar rapidamente, bater lá na semana passada nos 330, agora está se acomodando ali entre 315, no máximo 320 ainda com muito esforço aí nas compras. Será que esse é um novo piso para os preços? Quais são os fatores que precisam ser analisados para a gente entender essa movimentação? E mais do que isso, como vai ser esse restinho de ano? O que vem pela frente no início do ano? E quando a gente já tiver a oferta de pasto acontecendo lá no segundo trimestre do ano? Todas essas dúvidas a gente tira agora com o César de Castro Alves. O César, ele é lá do Itaú BBA, nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo boas informações para a gente, para que você possa também administrar a sua comercialização, entender o que vem por aí, principalmente se prevenir, né, de eventuais fatores que possam movimentar aí a cotação. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu já começo te perguntando desse atual momento. O boi subiu forte, agora deu uma acomodada essa semana. Será que a gente está perto de um piso, César? Boa pergunta, Alex. Obrigado pelo convite. Sempre um grande prazer aqui dividir essas percepções e bater papo aqui com vocês. Olha, eu acho que as forças recentemente voltaram a se equilibrar, né? Acho que a palavra é essa. Por quê? Porque depois de uma pressão muito intensa que a arroba do boi sofreu ali naquele período pós-embargo, né? A China continua fechada, mas passou aquele desespero das entregas, né, de animais de confinamento que não podiam esperar, né? Houve uma tentativa de segurar ali em setembro, mas em outubro e novembro esses animais tiveram que ser desovados. Passado esse período, os produtores a oferta voltou a ser apoiada em animal de pasto, e nessa época do ano tem relativamente pouco, e a faca agora está na mão do produtor, né? Se ele não quiser negociar, esse animal fica no pasto e aguarda melhores condições. Então, acho que foi isso que aconteceu. O spread, né, que eu acho que é um indicador muito relevante da venda de carne no mercado interno, ou o spread do boi casado, ele estava rodando ali, né, em janeiro, de janeiro até agosto, nesse ano todo, né, entre -3 e -4, ou seja, a carne estava mais barata que o boi, né, sem contar os subprodutos. Isso não quer dizer que é a margem do frigorífico, isso é um spread só, uma diferença de preço de carne e boi. E quando a gente chegou no mês de outubro, o boi, depois que o boi caiu muito e a carne não, esse spread nesse indicador ficou positivo em 6,5%, ou seja, o maior spread desse mesmo período, né, desse mês dos últimos 5, 6 anos. Então, naquele momento, estava claro que o boi ia reagir, porque a operação de vender carne do mercado interno estava muito vantajosa. E isso aconteceu, o boi reagiu. Só que de lá para cá, né, em novembro e agora nessa parcial de dezembro, esse indicador já está no -3 novamente. Então, a vida difícil de frigorífico no mercado interno voltou a reinar aí, né, no mercado, porque basicamente nós estamos num período de pouca oferta de gado e a carne ela fica cara por essa razão. E os frigoríficos acabam tendo mais dificuldade de repasse. E isso voltou ao normal. Então, vale dizer que a carne, né, as carcaças, aí, o dianteiro, ele estava lá nos R$18 por quilo em setembro, antes do problema, né, ali no final de agosto, começo de setembro. Isso veio para 16,5, né, o dianteiro estava nos 18,
e voltou para os 16,5, que é o preço hoje, né? Ele caiu bastante, até mais que isso, foi para os 14 e voltou um pouco, mas não totalmente. E o traseiro, né, que não é a parte que a gente exporta para a China, é mais o dianteiro, ele praticamente não caiu e até subiu, né? Era 22, virou 24,5 hoje. Então a carne, ela voltou a cair nesses últimos dias. Então pode ser que agora, dezembro, a indústria já tenha feito as suas compras, as escalas estão alongadas, e a carne voltando a cair, tira essa força, esse ímpeto de recuperação do boi que a gente viu até recentemente. Então, frango caindo, suíno caindo, dianteiro voltando um pouco. Eu acho que não tem tanta força de alta assim para o boi não, tá? Mas é um período que mesmo sem a China, a gente consegue aguentar desaforo, né? Ou seja, o produtor segura o animal, não vai entregar a preços muito pressionados, e é um período que dá para segurar. Então, eu acho que me preocupa um cenário sem China lá na frente, tá? Em abril, maio, porque aí nós vamos ter cara de safra, eventualmente temos até o mês de março, a gente tem mais descartes de fêmeas, né? Por conta dos toques, as vacas vazias são descartadas, então ali a gente pode ter alguma concentração de oferta. Mas, por enquanto, não. Então, eu acho que a gente atravessa bem esse período até o final do ano. Eu acho que os preços são firmes, não tem espaço para grandes acomodação, nem da carne, nem do boi. Mas eu acho que depois de janeiro é um mês mais complicado, as forças podem mudar um pouquinho. Muito bem. Vamos começar aí por essa conta que você fez do spread. Essa conta, como você diz, não é a margem do frigorífico, mas representa bem essa relação do que vale a carne com o valor pago pelo boi. Quanto que vale um boi hoje, César, então, quando a gente faz essa conta? O boi hoje é uns 317 a 320 aqui em São Paulo, né? Essa conta eu sempre faço com o preço das carcaças aqui em São Paulo, porque a gente não tem preço de carcaça no Brasil inteiro, mas São Paulo, né, acaba refletindo em grande medida aí a relação em outros estados também. Então é um boi gordo de 317 e um boi casado aí de 308, 310, o que dá esses 3% negativo próximo disso. Ou seja, a necessidade ou a força de compra que ele tinha com o spread positivo, o frigorífico já não tem mais, então. Exatamente. Depois que a exportação fechou e o boi caiu muito, né? Quem opera mercado interno, principalmente, encontrou rapidamente a oferta de animal muito mais barato, né? O boi barato, e a carne caiu muito menos e depois ela até voltou a subir. Então, o que era -3, -4 até agosto, virou 6,5 positivo em outubro. Então, isso estava totalmente fora do normal. O boi deveria reagir e foi o que aconteceu. E agora nós voltamos aí para o patamar anterior, de -3, né? A média de novembro já foi -2. Então, por isso que essa recuperação ela parou por aí, né? Porque as forças se encontraram. Carne e boi estão, desde o começo do ano, conversando nesse nível de spread negativo aí de -3, -4, o que é difícil, tá, para a indústria, né? Não tem... é o que dá para pagar e tirar a diferença do subproduto. Lembrando que isso aqui é um cálculo também de preço de carcaça, né? Quem faz desossa, vende cortes, os preços são outros. Mas é só uma referência média de mercado e que diz muito sobre o potencial de recuperação do boi, né? Vis-à-vis os preços que são negociados da carne. Claro, e não contabiliza também os subprodutos, né? Deixar isso bem claro aqui. Nada disso. Muito bem. Agora, ô César, então, daqui para o final do ano, vamos fazer esse primeiro período, então. O preço está estabelecido, você acha que dá para manter esses patamares dos 315 em torno disso aí? Acho que até 320 não tem... Pode ser, olha, a carne voltou a cair nesse comecinho de dezembro, tá? Como eu falei, tanto o traseiro quanto o dianteiro, tá? Nos sinais de acomodação. Se por alguma razão aí no meio do mês aí voltar a subir, o boi ganha tração, tá? Eu acho que a gente pode ver um 320, um pouquinho mais que isso, sem nenhuma dificuldade, porque tem pouca oferta de gado relativamente, né? Embora as escalas dos frigoríficos estejam confortáveis, estão próximas de 10 dias. E é uma oferta mais administrável, né, César, por parte dos pecuaristas, né? Totalmente, não tem correria nenhuma. Então, se a carne viabilizar uma alta adicional aí, eu acho que o ambiente ele não é tão favorável para isso, porque o frango está caindo, né?
caindo já há algumas semanas, o suíno também está sem força, então o dianteiro teria que subir sozinho aí. Pode até ser que aconteça, mas eu acho que não é tão provável. Mas é um período de preços bons, né? Normalmente preços mais firmes, uma recomposição dos canais aí de varejo. Então, acho que até o final do ano, o produtor segura o animal, tem condição de administrar, e a carne não deve cair justamente porque o período é bom e também as forças, né, já estão aqui. O boi nesse nível, o boi casado tem que estar nos 310, senão também fica muito ruim para a indústria. Então, acho que está totalmente equilibrado e não vejo sinal de muita alteração, não, tá? E mesmo que volte à China, tá? Se a gente tiver esse Papai Noel trazendo a China de volta para a gente aí, não vai ser voltar um retorno arrebentando nas compras. O período não é muito favorável, mas ajuda muito nas expectativas, né? Sim. Então, isso pode favorecer o mercado futuro, que hoje tem uma arroba lá dos 320 para abril, que é um preço que eu acho que é muito razoável com a China presente. Sem a China, eu acho um pouco caro, porque a gente vai ter possivelmente mais oferta lá, safra, vai ser safra, e o mercado interno vai estar muito complicado ano que vem, Alex. Esse é o ponto que eu me preocupo mais aqui, acho que é o ponto de atenção para o boi, é o mercado doméstico. Muito bem. Bom, volta da China e demanda inesperada para esse restinho do ano. Agora, seriam as surpresas, digamos assim, que poderiam trazer aí uma mudança na precificação da arroba. Mas e nos primeiros meses do ano, César, onde a gente já tem uma tradicional queda no consumo por causa das tradicionais, dos tradicionais boletos de início de ano, né, os pagamentos, e ainda temos que considerar um cenário sem China, né? Exatamente. Olha, Alex, sobre o consumo, assim, sim, o mês de janeiro é um mês muito complicado, né? As carnes, as proteínas em geral sofrem, elas normalmente cedem nesse período, né? Pode ser que a gente tenha uma pressão aí de queda maior do frango, do suíno e até da carcaça bovina. Só que no caso do boi, é possível que caia pouco, tá? Ou talvez até nem caia, pela seguinte razão: o consumo per capita, né, de carne bovina esse ano, no fechamento do ano, ele vai ser, aqui nos meus cálculos, o menor em 17, 18 anos. Né? Isso por quê? Porque a produção vai cair seus 5%, talvez até um pouco mais que isso, né? O IBGE divulgou hoje os dados completos de abates, né? E está mostrando uma queda de 8% nos abates no acumulado do ano, nem isso até setembro, e a produção de carne um pouco menos, né? Porque você tem um ganho aí do peso das carcaças. Então a produção vai cair, digamos, 5% de carne. A exportação, com essa perda da China por 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro, vai fazer com que a exportação total no ano caia de 10% a 12%. Então, o consumo ele vai inevitavelmente ficar menor, principalmente pelo efeito da menor produção, pelos mais um ano seguido de queda da produção. Então, o consumo já está muito baixo, né, o consumo per capita. Então, pode ser que essa pressão de negativa no consumo em janeiro nem chegue no boi, porque a carne bovina já está alijada da vida das famílias que não têm, né, uma boa condição financeira. Então, eu acho que a dinâmica de oferta, eu acho que vai ser mais importante nesse período, é a administração das vendas aí. E normalmente o produtor, em janeiro, ele está com boas pastagens boas, né? Ele não vai aceitar desaforo. Então, eu acho que é mais do mesmo, tá? Com algum viés de baixa, por caso eu esteja errado aqui e as carcaças caiam. Mas é daqui para um pouco menos, talvez, mas não espero grandes mudanças de maneira alguma por conta dessa questão, tá? A oferta está muito restrita e o consumo virou menor em 2 décadas. Ô César, mas um auxílio Brasil aí, né, entrando forte de fato no começo do ano, você acha que isso muda o cenário da demanda, pelo menos? Não acho, Alex. Acho que se essa injeção adicional vier, ela vai virar frango, vai virar ovo, vai virar arroz. A gente está vendo, né, todos os produtos, né, os lácteos, produtos que subiram no começo da pandemia, e com uma procura maior e também, vamos dizer assim, com o combustível do auxílio emergencial, esse ano foi o contrário, né?
foram queda de consumo. Por quê? A pressão inflacionária ela veio, né, de várias formas aí, pressionou ainda mais as famílias e até esses produtos básicos tiveram dificuldade de sustentar consumo, né? Farinha, né? Os produtos aí farináceos, que é derivado de trigo. A gente tem uma série de produtos com dificuldade de elevação de consumo. Então, a carne bovina, por ser a mais cara, eu acho que ela está no último o último da fila. Então, né? eu tendo a achar que isso ajuda mais aí as outras carnes, que são mais baratas, e outros produtos mais básicos. Muito bem. Bom, então tá. Então temos o cenário desse final de ano, temos esse cenário do início do ano, mas você lembrou e inclusive trouxe aí uma interrogação, uma preocupação sobre o momento em que a gente vai ter já a oferta do gado de pasto sendo colocada aí no mercado, que é a partir de, você citou março por causa do descarte de fêmeas e a partir de abril por causa, obviamente, da degradação aí das pastagens, do início, pelo menos, desse processo. E o que pode acontecer com esse mercado? Você falou que 320 é caro. Caro sem a China, né? Sem a China. Sem a China. Eu pessoalmente, Alex, eu tô achando que a China vai voltar em 2 semanas desse setembro, tá? É sempre uma aposta muito difícil, né? Um parceiro, né? Um operador secular aí de mercado, e não voltaram, a verdade é essa. Então, posso ser surpreendido aqui com um não retorno, mas eu acho que volta, tá? O período agora, eles vão ter lá as Olimpíadas de Inverno, já estão estocados de carne, um período mais fraco, né? Tem feriado, mas depois de fevereiro, março, eu acredito que as coisas o natural seria que eles voltassem. O Brasil continua sendo metade das importações chinesas, né, da pizza, e as ofertas são limitadas no mundo todo, né? Não dá para substituir 100% do Brasil pelos Estados Unidos e nem metade disso em curto prazo, sem construir essa oferta, e gado é demorado. Então, acho que eles voltam e aí esse preço de 320 pode ser até pouco, tá? Dependendo do que a gente tiver aí, dessa velocidade de volta. Agora, se não voltar, aí eu acho mais difícil a gente sustentar o mercado interno, segurar essa arroba nos 320, com essa conjuntura, né? A exportação era 187 mil toneladas, foi setembro, né, o melhor mês da história. Outubro e novembro virou 82 mil toneladas, Alex. É um desmonte, né? Então é difícil equilibrar a equação toda sem a China, com a oferta de gado aumentando um pouco, né? Não é virada de ciclo, não vai ter descarte de fêmeas adoidado, não vai ter isso, mas pode ter um pouco mais de oferta. E por conta da sazonalidade, é normal, os produtores vão segurar agora, esse boi ganha peso, mas quando chegar ali em abril, maio, aí já é mais difícil, né? Então, acho bem importante, lá a gente está com a equação aí da exportação organizada. E vale dizer, Alex, que a exportação também é um importante elemento de formação de preços, né? Porque essa saída da China, além dessa perda de volumes, né, que eu comentei aqui, de quase 200 mil toneladas para metade disso, a gente teve uma queda de preços da carne, né, e da ordem de $700 por tonelada. Foi a média de novembro, que acabou de sair, né, do fechamento da exportação em novembro, o preço em dólares, contra o preço que a gente tinha em setembro. Então, era 4.400 reais por dólares por tonelada convertido em equivalente carcaça, e virou 3.700, uma queda de $700 por tonelada em 2 meses. Isso faz diferença, tá? Então, acho bem importante a gente ter o apoio da exportação ano que vem para que a formação de preços aí siga firme, equilibrada, como estava até então, e está agora, né, por conta dessa combinação aí de final de ano, que é um pouco melhor, e o produtor administrando a oferta. Ô César, mas é óbvio que a gente torce realmente que a China volte, mas outros mercados surgiram aí como... não sei se promissores, mas como alternativas aí para essa carne brasileira. Estados Unidos, que mudou o patamar de participação, e a Rússia, que sinalizou já, e com a aprovação inclusive de plantas aí de compras no Brasil. Essa nova
digamos, disposição de compradores, ela é suficiente para melhorar a nossa exportação sem China? Não compensa, tá? Não, Uma né? coisa não Não é uma compensa. relação, uma troca pela outra, né? Não, de maneira alguma. E também esses dois destinos, a Rússia de volta, muito bem-vindo, né? Um gesto excelente, tomara que vire mesmo compra. Mas outro mercado complicado, né, Alex? A gente Né? conhece a Rússia, já foi a China, a preocupação que hoje é a China já foi a Rússia alguns anos atrás, no suíno, né, mesmo no bovino. Não dá para ir. Também lá é uma dinâmica um pouco diferente. O consumo de carne bovina vem caindo, é o que não é o contrário da China, né? Ele vem caindo, a população de lado, né? Estava em queda a população, até voltou a subir um pouquinho, mas principalmente o consumo aparente per capita de carne bovina na Rússia veio caindo nos últimos 5 anos, porque eles vêm estimulando mais a carne suína e de frango. Então não acho que tem aí um potencial de ser uma China de maneira alguma, e nem os Estados Unidos, tá? Veja que já está incomodando lá as associações Os lá dos lobbies, né? pecuaristas. Os lobbies começaram já, né? Já a gente começa a ter mais pressão aí para restringirem o acesso à carne brasileira. Então, eu acho que sim, tem. E tem outros, tá? Outros mercados aí que estão performando bem, que ajudam um pouco. Mas não dá para compensar uma China de maneira alguma pelas proporções aí, né? A China né? se tornou 65% da exportação brasileira. Então, o melhor é a gente tentar reconstruir essa importação, né, essas vendas, esse canal, e fortalecer essa parceria, tá? Porque é dali que vem o potencial futuro, eu acredito. Volta à China, né, César? Volta logo. Papai Noel podia trazer para nós aí, né? Pensou que beleza? Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Queria já agradecer, né, a parceria ao longo desse ano. Imagino, César, que é a nossa última conversa desse ano. Pode ser que a gente consiga aí ainda falar com você ainda esse ano, mas a gente está se programando aí para ter uma semaninha de descanso, enfim. Pode ser que a gente não se fale mais, mas quero aproveitar essa oportunidade para desejar a você, a família, a toda a equipe do Itaú BBA que sempre nos apoiou muito aqui ao longo desse 2021, um excelente Natal e que 2022 venha com sempre boas notícias, boas informações, e se não forem boas notícias, que a gente possa dá-las aqui também de uma forma que o produtor possa entender e se aprimorar, enfim, fazer as negociações necessárias para evitar prejuízos. Esse é o nosso objetivo aqui. Por isso, agradeço muito, viu, César, a parceria de sempre. Obrigado, Alex. É um prazer sempre, tá? Estamos sempre disponíveis para falar com vocês. Muito prazeroso. E a gente tem certeza de que alcança muito mais gente usando o Notícias Agrícolas como canal. E o ano que vem vai ser bom, tá? Apesar dessas dificuldades, o agro já se provou muito resiliente. Então, com um pouco de esperança aqui, nós vamos ter boas notícias, a China volta e tudo vai se organizar e o boi vai seguir firme seu curso aí, porque, afinal de contas, ele é soberano. É isso aí. Meu amigo, grande abraço para você. Até a próxima. Valeu, Alex. Até a próxima. Abração. Tá aí, César de Castro Alves, Itaú BBA, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços? Vamos ver lá na B3 como estão as negociações nesse momento. Você acompanha comigo na tela agora. Mercado caindo, olha aí. Dezembro, R$310, 1,08% de queda. Janeiro, R$317, caindo 1,11%. Fevereiro, R$316,50, queda de 0,99%. Março, R$317,50, queda de 1,09%. Indicador CPE também caiu forte ontem, 1,74% a R$316,50. Muito bem, são esses os preços, mercado ainda em andamento, não é a precificação final, mas de qualquer forma já uma orientação para você do que está acontecendo no mercado futuro lá na B3 em São Paulo. A gente vai ficando por aqui, continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações, tempo e dinheiro para você. Na sequência, continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.